Nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Emmanuel vai comentar na lição 12 do livro Vinha de Luz, padrão. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pode-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constitui serviços peculiares a qualquer homem que se use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Muito conveniente o estudo de hoje, porque a gente tem que lembrar que as duas asas evolutivas do espírito, uma se chama inteligência e a outra se chama moralidade. Ter inteligência não significa exatamente ter moralidade, e é por isso que o nosso mundo está repleto de pessoas inteligentíssimas que vão prestar quantas vezes forem necessários os concursos públicos aí da vida, as avaliações da vida, e vão passar porque a inteligência neles já está desenvolvida, porém não a moralidade. Então demonstra um conhecimento profundo sobre determinados assuntos, mas quando chega mesmo na hora de colocar na prática, a gente vai ver que são pessoas que usam muito da inteligência, mas não têm ainda o lado moral. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte, fala pra gente, você ser um sacerdote, ser um teólogo, ou até mesmo ser um expositor espírita, vai demandar o quê? Só a tua capacidade intelectual de interpretação, de estudo, dedicação, para você realmente aprender os valores básicos da doutrina e até mesmo pedir a intuição na hora de estar falando alguma coisa, né, que você vai estar fazendo esse serviço. Só que ele vai mais além. Né? Você lembra que quando Paulo fala também na carta aos Coríntios, né, mesmo se eu falasse todas as línguas dos homens e falasse a língua dos anjos também, que é a mediunidade, sem o amor eu não sou nada, ele também vem falar aqui também, você também receber mensagens do além e transmiti-las a outrem, pode ser só uma cópia do serviço postal aqui da Terra. Eu posso estar sendo igual o trabalho que os nossos companheiros profissionais do Correio fazem. E hoje, né, estão sendo substituídos por esses que passam os e-mails, as mensagens, as postagens. Né? Então o que acontece? Receber essas mensagens do além transmitidas também é uma coisa normal. Mas ele vem chamando a nossa atenção, né, para que é exigido da gente um pouquinho mais. É agora começar a buscar a prática, começar a buscar essa moralidade tão sonhada por todos nós, porque eu acredito que todos nós que estamos acompanhando esses estudos, a gente já tem uma capacidade de compreensão, de interpretação, mas na hora que a gente vai praticar, a gente ainda tropeça, ainda tem nossas dificuldades. Ele até fala pra gente além disso, ele fala, além de ser o sacerdote, o teólogo, ser o expositor espírita, ser o médium, ele fala também, aconselhar os que sofrem, fornecer elementos exteriores de iluminação, constitui serviços peculiares a qualquer homem. E, gente, é qualquer homem mesmo. Eu conheço pessoas que nem religiosas são,
Mas se ele tiver que parar para dar um conselho, pô, eu te aconselho a não fazer isso, a fazer aquilo, para lá, ele vai fazer aquilo, aquilo não prescinde nem de, às vezes, de intelectualidade, nem de moralidade. Às vezes a pessoa só com boa vontade, né? Aliás, no meio da rua tá cheio de pessoas assim, né? A gente para perguntar onde fica a rua tal, a pessoa ela quer se sentir útil, então ela namora de maneira muito prestativa, ela fala, pega ali a rua tal, a menos que esteja com medo, né, do local ser perigoso, enfim. E depois ele fala também, ó, sondagens e pesquisas também, indagações e análises, são velhos trabalhos da curiosidade humana. Também é comum, ao longo de toda a história se fez isso. Agora ele fala assim, ó, unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. E Barnabé, o grande cooperador do mestre, apresenta as linhas fundamentais. Quais são as linhas fundamentais? Né? Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então o que ele vem chamar a nossa atenção aqui? Né? Ele vem falar assim, vamos ver a aplicação desse ensinamento à nossa tarefa cristã. Gente, eu estive me indagando muito, né, esses dias, principalmente por conta da virada do ano, né? A gente começa a fazer aquela reflexão, aquela balança de como foi o ano, o que a gente precisa fazer para o próximo ano, e a gente chega à conclusão, assim, a gente pode estar o tempo todo e deve estar colocando o amor, a caridade para fora em nossos mínimos atos, mais pequeninos atos. Eu fiquei pensando, você na sua profissão, independente do que você faça, aí tem gente que vai falar assim, é muito fácil para aquele que é médico, enfermeiro, porque ele está lidando ali com o sofrimento, ele, né, fazer a diferença na vida da pessoa. É muito fácil para aquele que trabalha na parte educativa ou aquele que está envolvido com atividade religiosa também, trazer um bom conselho, ajudar. Não, isso é atividade para qualquer pessoa. Eu pego sempre como exemplo, que é um exemplo marcante na nossa vida aqui, é o exemplo de Chico Xavier mesmo, que ele falando, eu trabalhava em bar, né, antes de ir para o Ministério da Agricultura, onde ele foi funcionário durante 30 anos e se aposentou. Eu trabalhava no comércio, em bar, e todas as pessoas que chegavam eram bem atendidas, ele procurava fazer as coisas da melhor maneira possível, a gente sabe como é que é o ser humano, né? Muitas das vezes deve ter tido que ouvir um monte de coisa desagradável, ou então ele diz também que pegava pessoas embriagadas e depois, quando fechava o bar, levava a pessoa até a sua casa, que ele nem condição de ir para casa tinha, e estava ali colocando o seu amor. Então, independente de qual for a profissão, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu trabalho lidando com o público o tempo inteiro. Então, esse tipo de lição ficou para mim assim, o que eu preciso fazer agora para a partir de agora tentar ser mais humano, né? Não tentar querer otimizar o tempo, que é uma característica minha, né? De ser muito objetivo com as coisas. Então, às vezes você quer resolver aquilo, é isso aqui, tomou ciência, está assina aqui, tá, resolveu. Não é só isso, né? Tem muito pouco, ainda tem muita coisa que a gente pode dar para a pessoa naquele momento. Às vezes a pessoa, antes de assinar um documento qualquer, ela pode estar precisando de desabafar um pouco, de falar um pouco, então também de ouvir algum conselho, né? Então, se para cada pessoa que chegasse na minha frente agora, a partir de agora, em 2021, eu fechasse meus olhos e falasse, bem, o que eu posso ser inútil, o que eu posso ser instrumento de vocês aí? E de repente a gente vai ter certeza de que vão acontecer coisas que a gente nem imaginava e que vão fazer a diferença. Então ele vem falar aqui pra gente, ó, todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar fenômenos de... Agora, imantar corações. Olha só, imantar corações. Para você conseguir imantar corações, você tem que ter amor. Não tem jeito. Quando o seu sentimento é de amor, aquela pessoa mais nervosa que estiver na tua frente, ela vai sentir uma espécie de choque, uma espécie de vibração diferente, que aquilo vai trazer uma calma para ela, ou então, se ela quiser continuar naquela vibração, ela vai sair do local que você está e vai continuar levando aquela parte trevosa toda com ela. Mas imantar amor, aquela pessoa, né, que mais nervosa, me lembro aqui de um episódio histórico que teve, quando um bárbaro conquistador foi para destruir a cidade de Roma. Esse bárbaro se chama Larico, e foi uma das encarnações desse que está aqui, ó, Jesus Gonçalves. Ele encontra Santo Agostinho, e Santo Agostinho lúcido, tranquilo, passando amor o tempo todo para uma pessoa que estava muito nervosa e com muito ódio ainda, tirando muitas vidas. E ele conseguiu fazer a diferença naquele momento. Então, Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais olvidemos, claro que nós não vamos olvidar nunca, né? Trata-se de padrão que não podemos esquecer. Qual é o padrão?
colocar sentimento, colocar amor nas coisas que a gente faz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.